Então vamos para a última sessão de mais um dia histórico para os polinizadores em Portugal, e vamos falar de projetos de ciência cidadã que envolvem os nossos polinizadores. E eu dou de imediato a palavra a Eva Monteiro, que é investigadora e coordenadora, investigadora do TAGES e coordenadora dos Censos de Borboletas de Portugal. Eva, onde quer que estejas, Olá, podes. estão a ouvir? Sim, Estão a ver a minha apresentação? eu vou Olá, outra como vez. eu vou como a Elizabeth, faltando um minuto eu aviso, está bem? Avisa, é melhor. Melhor. Então, olá outra vez. Venho agora aqui falar-vos do projeto de Ciência Cidadã Censos de Borboletas de Portugal, que hoje teve uma boa notícia dada pela Helena Ceia. Parece que vai ser apoiado, e não só este, também o Rede de Estações de Borboletas Noturnas, e por isso eu estou muito contente. E vou apresentar rapidamente então aqui os nossos resultados deste projeto dos últimos 7 anos. O projeto começou em 2019, já tem 7 anos de dados, aproximadamente 100 transectos. Esta já está um bocado atualizada em relação aos mapas que vimos hoje de manhã. Nestes 7 anos, 100 transectos com pelo menos um ano de dados. Aqui temos o mapa em que as bolas verdes são os transeptos ativos em 2025. As azuis são aqueles que foram iniciados pela primeira vez este ano e as vermelhas são os transeptos que, entretanto, por algum motivo não foram contados durante o ano 2025. O tamanho das bolas tem a ver com o número de espécies que foram observadas ao longo dos anos de amostragem nestes transectos. Portanto, até agora nós já vimos 113 espécies em toda a rede dos censos, o que corresponde a 82%, 82,5% das espécies que existem em Portugal e aproximadamente 140 mil indivíduos. Provavelmente já ultrapassámos isto, porque em 2026 as contagens continuam e juntaram-se novos transeptos ao nosso projeto. Também contamos com 135 pessoas e estas pessoas são quer cidadãos cientistas verdadeiramente, porque fazem isto de maneira voluntária, quer pessoas que pertencem a entidades que se juntaram ao projeto, desde universidades, ONGs, o ICNF, claro, que tem um papel muito importante aqui também, municípios. E também, portanto, nós temos o prazer de ter pelo menos 20 entidades de norte a sul do país envolvidas. Neste período, já todos os anos temos novos transectos, como se vê aqui. Temos mais ou menos à volta de 50 transectos com mais de 8 visitas por ano. 8 ou mais visitas, aliás. Há outros transetos que têm menos. Estas 8 visitas já é o número mínimo da amostragem, não sei se lembram, para ir fazer o Pollinator, o PT POMS, não é? O Programa de Monitorização de Polinizadores em Portugal. Pronto, mais ou menos o que nós andamos à volta, o ano em que houve mais amostragens até agora, sem contar com 2026, que eu acho que vai mudar, foi em 2024 e tivemos 20 visitas, 20 não, 1000 visitas e um total de 4600 visitas ao longo de todos os anos do projeto. Hum, o que nos ultimamente deixa-nos bastante felizes, claro que daqueles 105 transetos, muitos só têm um ano, mais ou menos metade, um ano, dois ou três de amostragem, mas nós já temos 43% dos transetos com pelo menos 4 anos de amostragem. E alguns deles são só 6% ainda com, com 7 anos de amostragem. E são estes transetos que têm muitos anos de amostragem e principalmente muitas visitas que são importantes para nós conseguirmos calcular as tendências e o índice das borboletas de prados que nós temos vindo a falar até aqui. Portanto,
Como vê, nós agora estamos a encontrar-nos numa situação em que realmente estamos em condições para calcular tendências robustas com pelo menos 44 transeptos com mais de 4 anos de amostragem. Claro que de ano para ano a percentagem de transeptos ativos e inativos vai variando. Em 2025, mesmo assim, mais de metade dos nossos transeptos estavam ativos. E isso é uma boa notícia, mas é preciso manter sempre os voluntários, as entidades, motivadas para continuar a visitar estes sítios, de forma a conseguirmos ter dados robustos. E é esse o trabalho que tentamos fazer. Entretanto, mais ou menos também estabilizámos à volta das 100 espécies que vamos vendo nas nossas amostragens anuais, um total nos 7 anos de 113 espécies, que, como já vimos, são cerca de 80%, 82% das espécies que há em Portugal, mas todos os anos nós vimos novas espécies. Também é de salientar que há uma grande percentagem de indivíduos que estão, que estão identificados até ao nível taxonómico da espécie. Mais de 90% dos indivíduos estão até ao nível taxonómico da espécie. Só para termos uma ideia de quais são as espécies que mais aparecem, aqui estão os últimos 2 anos que nós temos analisados, 24 e 25, e a malhadinha é claramente a espécie que aparece mais, seguida da loba. Isto varia muito entre anos, e eu atrevo-me a dizer, embora ainda não tenhamos feito as contagens, as análises de 2026, que este ano, de certeza que a borboleta, a bela dama ou a cardui, vai aparecer como uma das 10 espécies mais avistadas, porque, como sabem, aqueles que daqui estão a assistir e que são nossos voluntários ou que participam nos censos, esta espécie tem aparecido imensa em todo o lado. São esses os relatos das pessoas que nós temos. Além de contagens entre transectos, nós também fazemos, existe uma outra metodologia é uma metodologia mais oportunista, mas que as pessoas não gostam tanto, não sei porquê, que são as contagens de 15 minutos, que é estas contagens de 15 minutos, nós usamos também no nosso estudo piloto do PT-POMS e podem-se fazer em qualquer lado. E são principalmente, foram muito usadas na Ilha da Madeira, no âmbito de um projeto, e por isso é que há tantos pontos ali na Madeira, mas também já começam a aparecer contagens de 15 minutos nos Açores. E esperemos que aumentem, porque isto são bom para nós termos dados de visitas esporádicas que nós façamos por exemplo, nas férias. Por exemplo, os ingleses gostam muito de vir cá passar férias ao Algarve e há muitos ingleses que participam nestas contagens de férias, não é? Nestas contagens de 15 minutos. Um minuto, Eu Eva. gostava também, ai, que horror! Gostava de falar também da nossa parceria com o ICNF, porque de facto é importante, porque o facto dos vigilantes da natureza e dos técnicos do ICNF também terem incluído este projeto nas suas tarefas diárias faz com que nós tenhamos muitas visitas, uma grande percentagem de transetos é feita pelo ICNF e além disso também são realmente pessoas que vão lá muitas vezes, que é aquilo que nós queremos. E conseguimos ter dados sobre as áreas classificadas. Sobre estes dados, para que é que servem? Para calcular tendências, já tentámos, com a ajuda de um voluntário, já conseguimos fazer uma análise preliminar do indicador de borboletas de prados. Por enquanto, a nossa tendência não é muito má. E também conseguimos calcular tendências de algumas espécies. Claro que este trabalho exige também, além da parte dos voluntários, é preciso coordenar cursos, workshops, as formações que a Helena Ceia também falou, palestras, webinars, e nós temos feito imensas ao longo de todos estes anos, com a parceria também de muitas entidades. E fazemos os nossos encontros tão famosos e que deixa toda a gente com muita vontade de continuar que normalmente são um ano presencial e outro ano online, e tem tido sempre muita participação. É preciso o acompanhamento dos voluntários, a verificação dos dados, e eu gostava também de dizer que estes dados já estão a ser usados para informar, por exemplo, o indicador de borboletas de prados a nível europeu já contou com os dados portugueses e nós também participámos no relatório técnico base das populações de polinizadores que a Sofia
apresentou e também os nossos dados foram uma das ajudas para escolher ou não, neste caso ainda não foi escolhido, mas para dizer porque é que devemos apostar no indicador de borboletas de prados. Também temos feito trabalhos de Terminar, mestrado, agora Eva. um trabalho académico também. Temos uma aluna de doutoramento que vai fazer contagens de borboletas. E uma coisa muito importante que eu gostava de salientar é o facto de já estar realmente formada uma comunidade de censos em que os próprios voluntários fazem com que este projeto seja maior. Há um site onde nós podemos ver os relatórios do Butterfly Monitoring Scheme. Há voluntários que têm feito atividades com escolas, ahm, visitas abertas a transetos e até mobilizações para ir contar borboletas a transetos têm estado inativos e que têm muita diversidade. Novos transetos para 2026 e, é claro, queremos continuar a fazer isto, envolver novos públicos. Estamos super contentes de saber que vamos ter um financiamento para a coordenação, para finalmente podermos fazer pelo menos o reporte às autoridades de forma regular e também aos nossos voluntários, dar feedback, que é muito importante. E queria agradecer e desculpem se eu demorei mais tempo do que devia. Obrigada, Eva. Perguntas? Não vejo mãos. Posso fazer uma Oh, Paulo. pergunta? Sim. Esses Paulo. dados que que são fantásticos, já existe alguma publicação? Estão no GBIF, estão num data paper, estão De num momento artigo de análise? ainda não estão, não. Estamos, quer dizer, já foram utilizados em algumas publicações, em projetos, por exemplo, europeus, e neste indicador das borboletas de pradarias, mas os dados ainda não foram publicados. Os portugueses só, oficialmente, ainda não, mas a nossa intenção é pelo menos fazer um data paper com isto. Pois, se já estão a ser usados de alguma forma, será urgente terem os dados publicados de alguma forma para dar crédito também ao vosso trabalho. Acho eu. Sim. Aliás, esse novo site que eu propus seria o ideal para, aliás, primeiro publicarem, se calhar, os dados no dataset no GBIF, depois de um data paper e depois partilharem num eventual site como aquele que eu propus. Portanto, o percurso seria GBIF Dataset, Data Paper, por exemplo, no Privacy Data Journal, e depois colocar isso numa plataforma como aquela que eu exemplifiquei, por exemplo. Eu estou de Cristina acordo Luís. completamente. Cristina Luís, muito rapidamente. Muito rapidamente, vimos ali muitos nomes no final. Aqueles nomes todos que estão ali no final são participações pontuais ou são participações, são pessoas que colaboram no projeto e fazem monitorização ao longo, ou seja, ao longo de vários anos. Portanto, quantas daquelas pessoas é que são pessoas que participam há muito tempo com o projeto e colaboram há muito tempo com o projeto? Os nomes do final são os nomes dos voluntários que participaram, que têm um transeto e também que fizeram contagens de borboletas. Há diferentes percentagens de, de compromisso, não é? Há realmente, isso também tem a ver com o número de transetos, aquele número de 6% dos transetos que já têm dados já há 7 anos são seguidos por essas pessoas. A maior parte deles são seguidos pelas mesmas pessoas há 7 anos. Mas isso varia um bocado de. Eu também quero pedir desculpa, porque de facto eu acho que não estão todos os nomes, que eu não atualizei os últimos voluntários. Estou a ver aqui Silvia e o João, por exemplo, eu acho que não foram, ainda não estão Vais para a naquele. lista negra. Está mal feito, 2026. sim, eu peço desculpa, vou já 2026. atualizar isso. Ah, depois dos censos das borboletas chamadas diurnas, vamos então passar para o João Nunes, que é um dos responsáveis pela criação
da rede das estações das borboletas noturnas, que nos vai explicar sucintamente, cumprindo o tempo, o que é este projeto. João, Boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir e ver a apresentação? tudo. Pronto, até vou pôr cronómetro. Eu Pronto, boa também. tarde a todos. Eu venho falar à semelhança de reuniões passadas do projeto da Rede de Estações de Brotas Noturnas, coordenado pela associação homónima, da qual eu sou presidente, e tendo em conta o pouco tempo disponível, eu vou focar-me naturalmente nos desenvolvimentos mais recentes do projeto, que ataca em várias áreas, mas também para nivelar o conhecimento de todos que nos ouvem, alguns certamente serão novos neste encontro anual, neste evento. Tenho que naturalmente explicar em que é que consiste o projeto da rede. Basicamente, como o nome indica, o principal objetivo é estabelecer uma rede de monitorização deste grupo faunístico, de borboletas noturnas, recorrente em grande medida à ciência cidadã. Paralelamente a esse estabelecimento da rede portuguesa de monitorização, também contribuímos ou pretendemos contribuir para gerar informação e conhecimento sobre este grupo faunístico e também sensibilizar para a sua importância através de divulgação de vários temas relacionados com as borboletas, mas também dos próprios resultados internos que vamos concretizando. Falando da cobertura nacional, nós atualmente temos mais de 80 estações registadas e mais de 60 com atividade regular. Estes números já contabilizam o saldo, ou seja, é um saldo líquido, porque já contabiliza eventuais estações que têm uma atividade mais cintilante e que não conseguem manter a atividade todos os anos. Contudo, consideramos que o crescimento tem sido lento, mas bastante robusto, no sentido em que conseguimos manter várias estações, dezenas de estações, com uma atividade regular. E podem ver a cobertura nacional que conseguimos à data deste mês, de junho de 2026. E no EBMS, a relevância que Portugal tem em termos das amostragens de borboletas noturnas é claramente um cantinho da Europa com bastantes dados, com mais de 95 mil registros validados até junho de 2026. E é um trabalho de cariz diário que nos orgulha bastante. Paralelamente aos dados que estão depositados na EBMS, nós mantemos um repositório nacional no GBIF, num dataset da REBNO, do Portuguese Moth Recording Scheme, onde depositamos lá os dados no final do ano seguinte ao que os dados dizem respeito. Portanto, os dados do corrente ano, 2026, só estarão disponíveis no GBIF no final de 2027. Portanto, à data 2 só estão lá os dados desde 2021, quando o projeto iniciou, até o final de 2024, onde já temos 75 mil registros. No final deste ano ultrapassaremos a marca dos 100 mil registros, com mais de 1000 espécies registadas. Ainda paralelamente, mantemos também o destaque em artigo científico no aumento dos registros mais interessantes, isto é, dos registros que consistem em novas adições à checklist nacional de novas espécies. Podemos dizer que até final de 2024, graças à rede de amostragem que estamos a montar, já conseguimos adicionar 8 espécies ao território nacional, espécies que algumas já estariam cá, mas outras, uma exótica, por exemplo, mas que, graças a este maior esforço de amostragem, foram detectadas. E também sinalizamos, já posso dizer, largas dezenas ou poucas centenas de registros referentes a também poucas centenas de espécies, que viram a sua distribuição conhecida em Portugal aumentar significativamente, isto é, pelo menos ao nível da província, ou seja, uma nova região onde a espécie foi detectada. Orientando agora para o tema principal, talvez, da minha apresentação, aquilo que eu gostava de apresentar é o lançamento de dashboard da rede, ou o explorador de dados, como nós temos no nosso site, que basicamente surgiu da necessidade ou daquela lacuna que existia no projeto, que era das estações e demais pessoas interessadas no projeto não terem uma ferramenta prática e intuitiva para poderem analisar os dados que produzimos, porque de facto nós produzimos um volume de dados extraordinário, na minha opinião, e faltava uma ferramenta para os podermos analisar e visualizar em tempo prático e rapidamente. Pronto, e o dashboard surgiu dessa necessidade e ele está disponível no nosso site, qualquer pessoa pode consultá-lo. E graças a uma série de contadores, tabelas dinâmicas, o próprio mapa, gráficos e um sistema de filtros, nós podemos agora, ou por região, ou por intervalo de tempo, ou por tipologia da estação, porque há estações temporárias e fixas,
ao nível municipal, por exemplo, se for relevante. Nós podemos ver quais as espécies mais registadas, as curvas de voo, ou seja, quando é que temos um pico de número de registros, um pico de número de espécies, ou o oposto, quando é que há menos espécies a voar. E, por exemplo, na página principal, quando abrimos o dashboard, é isto que nós vemos. Podemos ver que em 2025, que é o filtro que está aplicado, claramente ali entre abril e outubro é a zona de maior atividade de espécies, o que não quer dizer que não haja espécies no inverno, porque efetivamente há, mas têm sido menos registadas. Já agora, para nivelar a escala, nós temos, por exemplo, a amarelo, a linha com o número de sessões, que permite nós também calibrarmos um pouco isto, porque se houver mais sessões, ou seja, se houver mais armadilhagens, é natural que também possa haver mais indivíduos. Portanto, também tem ali essa curva para calibrar a visualização. Fazendo um exercício exemplificativo, selecionamos, por exemplo, uma estação em Braga e podemos ver a curva, as diferentes curvas em termos de número de registros, indivíduos, espécies e sessões ao longo do ano. Podemos ver, por exemplo, que a espécie mais registada é Mitim na Unipunta, por exemplo, eh, em número de registros, não em número de indivíduos, porque, ou melhor, não, desculpem, tanto em número de registros como em número de indivíduos, isto nem sempre coincide. E se descermos ainda na mesma página do dashboard, podemos ver quais as sessões que foram mais produtivas em termos de número de borboletas e em número de espécies, e também ver quais são as famílias que são mais comuns nessa mesma estação ou nessa região, dependendo do filtro que está a ser aplicado. Na segunda página do dashboard, temos a página da sazonalidade, onde nós podemos ver, ao nível de região, podemos ver as diferentes curvas de voo e ver, por exemplo, quais, ou seja, por exemplo, imaginem que eu tenho uma estação no Algarve, eu posso rapidamente, ano a ano, perceber quando é que no Algarve houve um pico de atividade e, de certa forma, com os dados já existentes, prever quais é que será a melhor altura para fazer amostragens de borboletas, se por algum motivo eu quiser maximizar, a minha amostragem. E podemos também, por exemplo, fazer um exercício inverso, selecionar uma espécie em particular. Eu selecionei aqui, por exemplo, Noctopronuba em 2025 e podemos ver quando é que ela foi mais registada nas diferentes regiões e perceber que claramente a espécie tem dois picos de voo, provavelmente associados a duas gerações anuais, na primavera e no outono, e podemos fazer este exercício para todas as espécies. Depois, Um ora, minuto. sim, obrigado. Passando agora para a parte da divulgação, não posso deixar de falar do Burbuletim. Imagino que muitos dos presentes conheçam a edição. É uma edição que antes mensal, agora trimestral, de divulgação sobre os mais variedíssimos temas relacionados com as borboletas. Toda a gente pode subscrever e receber a cada edição no seu endereço de e-mail. Já conta com mais de 50 edições e onde falamos de variedíssimos temas de cariz mais de divulgação científica, mas e de um tom mais ligeiro até, mas sem perder também o rigor e até envolvendo artigos mais técnicos, como por exemplo de como dissecar estes animais quando assim é necessário. Até como artigos de cariz mais taxonómico para ajudar à identificação e para munir as estações das ferramentas necessárias à participação. Eh, mas, contudo, sentimos também que havia uma lacuna nesta área e decidimos lançar também uma revista de cariz mais científico, onde promovemos, de âmbito ibérico, onde promovemos a publicação de artigos científicos com novas descobertas, novos estudos, em que qualquer pessoa pode submeter e depois o artigo seguirá um normal processo de publicação científica, e que foi lançado em abril do ano anterior. A revista é semestral, chama-se Certimélia, em homenagem a uma borboleta muito curiosa, e que já conta com três edições. Tem aqui o exemplo da primeira, em abril do ano passado, e o exemplo da mais recente, em abril deste ano, com os artigos e com a adição, inclusivamente, de várias espécies para o território nacional, no âmbito de trabalhos por autores não diretamente associados à rede. Vamos fechar, João. Exato, sim, é isso mesmo. Este é o último slide. Basicamente, este é um slide que eu mantenho apenas para mostrar o crescimento da rede. Em 2026, eu destaco o lançamento do Explorador de Dados, o lançamento da terceira edição do Atlas Fotográfico. Já agora também faço essa nota que o Atlas Fotográfico é atualizado anualmente e que está disponível gratuitamente no nosso site. E destaco o nosso quarto encontro nacional, que vai acontecer em setembro deste ano, e este ano será em Alpiarça. E obrigado e desculpem o 1 minuto e meio que eu roubei.
Pronto, o chat vai continuar a funcionar para quem tiver mais perguntas. E já está ali uma pergunta para a Eva. Portanto, estejam também com atenção ao chat. Temos um bocadinho, quem quiser perguntar coisas ao João. Roberto, vamos. Boa tarde, João. Parabéns pelas ferramentas de visualização dos dados. Está muito bom. Eu queria perguntar, eu não sou especialista todo do Lepidoptera, mas sei como, em especial, as lepidópteros noturnos apresentam muitos desafios em quanto à sua identificação e ainda há muitas questões taxonómicas que têm que ser resolvidas. Y entonces mi pregunta es, ¿cuánto en estas monitorizaciones son guardados vouchers de especímenes en las estaciones para poder después lidiar con este tipo de confirmación de identificaciones o potenciales futuras trabajos taxonómicos? Sim, é uma pergunta muito interessante. Não sei se vou conseguir responder no tempo que temos, adequadamente, mas vou dar o meu melhor. É assim, sendo um projeto voluntário, é muito complicado nós pedirmos às diferentes estações, e também o perfil de pessoa que participa varia muito, e é complicado nós estamos a pedir às pessoas, e isso nem sempre é bem recebido, é importante ter isso em conta, a questão de coletar material. Claro que nós todos estamos sensibilizados para esse tema, mas nem toda a gente está ao mesmo nível da percepção que isso tem perante as pessoas que participam neste tipo de projetos. De qualquer das formas, dentro da rede, nós podemos dizer que temos um núcleo mais rigoroso, vamos dizer assim, sem querer estar a ser injusto com todos os que participam, que efetivamente mantém algum material de voucher, como disseste, e até coleta exemplares sistematicamente para coleções próprias, com esse objetivo, ou seja, para servir de material de suporte para futuras revisões. De qualquer das formas, o projeto é baseado em macroborboletas, ou seja, dentro do universo das 3.000 espécies, ou quase 3.000 espécies, as macros são 1.000 espécies, cuja taxonomia é verdade que ainda tem muito potencial para novas descobertas, ainda há muitos casos complicados, mas de grosso modo está muito mais compreendido do que nas microborboletas, onde aí de facto ainda há uma margem para descoberta enorme, como se tem visto nas publicações cada vez mais frequentes. Um, e pronto, acho que assim, resumidamente, acho que é isto que te posso responder. Mas é só fazer uma nota final, que é quando os registros são todos validados através da BNS, e só esses registros, os validados, é que seguem, por exemplo, para o GBIF. E quando um registro não é possível, ou seja, quando há a mínima dúvida de que o registro possa ser atribuído àquela espécie, a identificação é reduzida até o nível de género ou até o nível de família, se necessário. E isso no GBIF também está tudo bem explicado. Mas cada registro é feito através de uma fotografia. O Eh, voucher é uma fotografia. Sim, o voucher é uma Sim, mas eu percebi a pergunta do Roberto, seria Sim, sim, exemplares. sim, 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 Ok. claro, claro, claro. Mas há uma fotografia, não é? Sim, há uma É uma fotografia, sim. diferença em relação aos censos das borboletas diurnas. Sim, se não houver fotografia, a validação basicamente nem é possível, não é? Porque não tenho forma, a menos que reconheça, mas isso já é uma coisa muito subjetiva, a menos que eu reconheça experiência à pessoa que está a reportar, eu não tenho forma de validar um registro se não houver nada, nenhuma evidência, não é? O que é considerado uma estação com muitas contagens? São quê? São mais de 8, como nas diurnas? É assim, pelo menos com atividade regular seria pelo menos 9 amostragens por ano. Ou seja, pelo menos é este o esforço mínimo que nós gostamos de pedir às estações, que será algo entre março e novembro, amostragens mensais entre março e novembro. Portanto, têm 60 estações com mais de. Sim, sim, sim. Sim, atualmente, e claro que já tivemos outras no passado, mas que pronto, vocês trabalham com os censos também sabem bem como é que as coisas funcionam. Elizabeth, venha daí. Não vou fazer pergunta, só vou dar os parabéns ao João e dizer que, do ponto de vista agrícola, isto até tem o explorador de dados que o João apresentou e que eu, entretanto, estive a explorar enquanto estava a explicar, mesmo para a agricultura, tem imenso interesse. Eu estive a ver, por exemplo, o ano passado andei a tentar perceber contaminantes em armadilhas para uma praga que ainda não existe e, infelizmente, mais ano menos ano vai aparecer, que é Spodoptera fugiperda,
felizmente ainda não a temos, mas estava a tentar perceber que outras espécies é que podiam aparecer nas armadilhas com a feromona específica, e agora posso comparar com as curvas de voo que vocês viram na mesma região para as espécies que eu apanhei como contaminantes. E, portanto, o que eu quero dizer é que isto extravasa muito, não é só para a conservação, mas também para outras finalidades. Na agricultura pode ser muito importante. Vocês têm, por exemplo, curvas de Helicoverpa amiga, têm curvas de uma série de espécies que são também importantes do nosso lado. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Agradeço muito a nota. Quando nós desenvolvemos o dashboard, eu acho que nenhum de nós estava a pensar nessa aplicação, mas é muito interessante e agradeço muito o comentário. Ok. Mais perguntas no chat. Vamos passar para o João Loureiro, que vai apresentar o projeto do Fit Count no contexto no âmbito do projeto da polinização. João? Obrigado. Aqui estou de volta. Então, ver duas aplicações ou duas iniciativas de ciência cidadã que lançámos no âmbito de polinização, FitCount e um projeto no Biodiversity for All. E dar nota que, como tínhamos falado um bocadinho de manhã, o projeto de polinização, para além das iniciativas que foram mostradas, teve também como grande objetivo mobilizar e consciencializar a sociedade, e isto foi uma das formas que nós tentámos encontrar para que isso acontecesse. Sempre alicerçado então no envolvimento dos cidadãos na recolha de dados científicos através destas duas iniciativas. O FitCount é uma aplicação de ciência cidadã que está disponível quer para Android, quer para iOS. Foi uma adaptação que nós fizemos naquilo que foi uma estratégia que o Plano de Monitorização do Reino Unido estabeleceu para pôr os cidadãos a recolher dados sobre o número e diversidade de insetos polinizadores que visitam as flores. Para participar, simplesmente as pessoas têm que escolher uma planta em flor, definir uma área de 50 por 50 centímetros, que inclua a nossa flor-alvo, e pedimos às pessoas que durante 10 minutos contem todos os polinizadores em grandes grupos que pousarem nas flores da planta-alvo. Então, nós traduzimos para português e adaptamos ao nosso contexto, seja nos grandes grupos de polinizadores que existem no nosso território. A primeira aplicação que viu as abelhas selvagens em dimensões, em grupos mais pequenos e em grupos maiores. É a primeira versão da aplicação que também considera as borboletas noturnas. Adaptámos também a lista de habitats, como é óbvio, considerámos os sistemas lunares, considerámos o montado. Foi tudo feito uma adaptação para o território nacional. Lançámos nas lojas das aplicações em agosto de 2023, mas esperámos um bocadinho para fazer os primeiros testes, e foi um lançamento com comunicado em março de 2024. Ficámos muito contentes com o número de registros que nós tivemos no primeiro ano, cerca de 320 registros, que respondem, na realidade, mais de 153 horas de observações de interações planta-polinizador. Na realidade, foram registrados 5.827 a visitar as plantas, o que dá uma média de cerca de 18 insetos em períodos de 10 minutos. Tivemos uma grande adesão dos cidadãos, 126 participantes únicos, e para ano de lançamento foi algo que nós apostámos muito também a nível de campanha de disseminação, e ficámos muito satisfeitos com a adesão que houve por parte de toda a sociedade. Em 2025 foi claramente menor, é o problema das aplicações de ciência cidadã, quando não há um investimento tão grande a nível de divulgação. Sentimos logo isso no ano seguinte, o ano passado. Diminuímos consideravelmente o número de registros para 154 registros, uma média de 9 insetos em cada 10 minutos, e, consequentemente, também o número de participantes únicos. Temos aqui, começou a haver uma tendência muito curiosa que foi muito visível, está a ser muito visível em 2026, que é registros muito concentrados geograficamente, porque o FitCount começou a ser usado como uma ferramenta também de obter dados para projetos de investigação que estavam em curso, até para avaliações de impacto ambiental que estavam a ser desenvolvidas. Na realidade, em 2026, sem qualquer esforço da nossa parte, por questões de tempo, não temos tido a capacidade, mas já temos mais registros em 2026 do que aquele que tivemos em 2025, mas notou-se muita tendência de concentração no nosso território. Significa o quê? Que cada vez mais projetos estão a utilizar o FitCount como uma ferramenta de obtenção de dados. Isso é uma perspectiva diferente, que extravasa, se calhar, um bocadinho a finalidade inicial de ciência cidadã, mas que notamos também o impacto desse nível. Top 5 de grupos de insetos, ainda sem os dados deste ano, com os dados de 24 e 2025, de insetos pequenos, de outras moscas. Se calhar os insetos pequenos, que as pessoas não sabem muito bem onde colocar, colocam ali, se fizer uma coisa pequenina, vai para aquele grande grupo.
mas também uma grande predominância e que nos surpreendeu também de uma identificação de moscas das flores, da própria abelha de mel, sendo que a maior parte das pessoas escolheu como plantas-alvo, flores-alvo, outro grupo, não aquele que era considerado na aplicação, mas pode ser feito também com qualquer espécie de planta, mas grupos como as estevas, como os dentes de leão, as margaridas, os cardos, foram algo que as pessoas utilizaram para escolher. Grande percentagem de habitats visitados, sendo que montado foi aquele que foi predominante. Eu acho que devido então a um projeto de investigação da Universidade de Évora que estava a trabalhar a questão do montado, e daí se calhar o top estar em primeiro lugar, mas também jardins, prados com flores silvestres, matos, bermas de estrada. E um agradecimento muito especial ao nosso top 5 cientistas. Acho que a Carla Pacheco, se não está ainda cá, esteve cá durante o dia. Um agradecimento especial também à Carla. Em suma, 3 anos de contribuições, um nível que nós consideramos satisfatório, e temos que continuar a trabalhar a questão da disseminação para não deixar a iniciativa morrer, mas muito satisfeitos com a adesão que teve até agora. Um agradecimento a todas as pessoas envolvidas e rapidamente passar para outra iniciativa de ciência cidadã, chamado é um projeto no Biodiversity for All, chamado Polinização e Interações com o Polinizador, onde o racional do projeto é mesmo que as pessoas, quando fazem o registro nesta plataforma, habitualmente identificam um dos organismos, na grande maioria dos casos, mais de 90% identificam a própria inteligência artificial da plataforma, identifica o organismo que está em primeiro plano, ou seja, um inseto, e nós, através da utilização dos campos de observação, pedimos às pessoas também identifiquem a planta que o inseto estava a visitar, no caso em que tivessem identificado a primeira planta, que identifique o inseto que estava a visitar aquela planta. Foi algo que nós conseguimos verificar que as pessoas aderiram massivamente, em grande parte de super contribuidores, e com a grande vantagem de podermos ir buscar as fotografias todas do passado, onde tínhamos as fotografias de insetos a visitar as plantas, que as pessoas podiam então preencher esse campo e contribuir para o projeto. É um projeto que, estes são os dados ainda do ano passado, hoje em dia tem mais de 27 mil observações para o nosso território. Mais de 1.390 espécies, mais de 1.075 cidadãos cientistas contribuíram, o que é óbvio é um problema. É algo que temos que agradecer soberanamente a estas instituições e a estas pessoas, à Rocha, à Maria Mila Martins, que é soberanamente conhecida por muitos de vós, à Maria Helena Moreira, minha professora de Ecologia, que neste momento é formada e que está no top 3, professora de Ecologia na Universidade de Aveiro, o Tiago Carrapice, também é soberanamente conhecido, e por isso há aqueles super contribuidores, mas temos sentido uma grande adesão. Isto é o mapa dos pontos de observações no nosso país e nas ilhas, bem claramente que apesar de tudo há a tal litoralidade, nova palavra que a Sofia Quaresma inventou e que nós já vamos adotar para o nosso dicionário, e com o top 5 de espécies, como é a abelha de mel como predominante, mas também outro tipo de polinizadores também muito importantes. Não vos vou roubar mais tempo, só deixar-vos aqui com o par de espécies mais observado, que é a abelha de mel a visitar uma espécie invasora, infelizmente, que é a Oxalis pescapri, a azeda, e com isto termino. Nem tudo é perfeito no projeto, podemos falar um bocadinho acerca disso das questões, mas não quero roubar mais tempo para deixar um bocadinho de questões, de tempo para as questões que possam vir a seguir. Obrigada, João. Já agora, já que eu poupei 1 minuto do meu tempo, quando eu digo que nem tudo é perfeito, que é algo que estamos a trabalhar com a questão, também com a Patrícia Tiago, que é um nó do Biodiversity for All na plataforma Electrolyse, que é não há uma validação, ou seja, por mais que haja uma capacidade de identificação científica da espécie secundária, que na maior parte dos casos, como disse, é a planta, esse registro não contribui automaticamente para o registro desse registro secundário. E é algo que tem que ser trabalhado a nível da plataforma, mas que é algo que não está ao nosso alcance, porque a plataforma é uma plataforma global, que tem uma associação que trabalha a nível de questão da página em si, e que não somos nós que conseguimos ir lá a nível de programação e colocar isso a funcionar, não é? Mas é algo que que o próprio nó português do iNaturalist está bastante ciente que é necessário, que já foi dada essa recomendação. E há algum projeto semelhante noutros países? Poderá ter uma passagem para o iNaturalist como plataforma geral? Há um projeto similar a nível do Mediterrâneo, mas que, curiosamente, nós temos mais registros só em Portugal que todos os registros que já foram na área da zona do Mediterrâneo.
Os próprios no paralelo. sim, os próprios campos secundários que nós utilizamos, tentámos encontrar os campos que já eram mais usados noutros projetos para garantir que não havia uma proliferação de campos secundários que pudessem vir a ser usados. E pronto. Grande vantagem é que, como quase praticamente tudo na plataforma do Biodiversity for All, eu posso extrair os meus dados e agora temos, sim, 27 mil registros para fazer uma curadoria dos dados e garantir que a identificação, já notamos alguns erros. Houve uma adesão, até fiz uma apresentação uma vez para o Brasil e houve pessoas que puseram registros do Brasil no nosso projeto, que era só supostamente concentrado na região de Portugal continental, regiões autónomas, mas pronto. Existe É bom também um sinal. projeto da África do Sul de interações globais, não Sim, é mas tão? esta, por exemplo, considera também interações como Todo o herbivoria, tipo por de exemplo, interações. Uhum. todo o tipo de interações, e não apenas interação planta-polinizador. Achamos que tem imenso potencial, meia culpa da nossa parte, achamos que ainda falta um trabalho muito grande da nossa parte e ficamos surpreendidos com a adesão que houve. Nunca esperamos que em 3 anos tivéssemos 27 mil registros. Agora assusta-nos fazer a curadoria desses 27 mil registros. Demora tempo a ir um a um e confirmar-se dentro do possível. Deixe-me só dizer que eu me esqueci, o slide passou automaticamente, foi uma parceria que foi feita com a Sociedade Portuguesa de Entomologia, a Sociedade Portuguesa de Botânica e com a plataforma Biodiversity for All. Temos mais perguntas? Que alguma no chat. Ficar assim para o finzinho já dá, as pessoas estão cansadas. A Carla levantou a mão. Carla, Carla, faz favor. Olá, a minha pergunta é mais um desafio, uma provocação. Tem a ver com a dificuldade universal que existe nos programas de ciência cidadã que envolvem voluntários, não é? Que é a capacidade de retenção desses voluntários ao longo do tempo. E para as pessoas que tiveram já a falar de ciência cidadã, qual é a vossa ideia em termos de estimular, digamos, estas pessoas a continuarem mais tempo, se for possível? este é um desafio enorme. Eu acho que algo que já foi falado hoje é a necessidade de haver, por mais que seja ciência cidadã, financiamento para a estrutura que está de topo, ou seja, os organizadores, porque aquilo que eu acho que é muito importante é, desculpem-me o termo, é mimar as pessoas, é fazer reportes, é agradecer, é validar na base diária e o que eu sei, nos Centros de Bolívares de Portugal, nós próprios, na REBNE, a própria coordenação é muito feita a nível de voluntariado, ou seja, não são pessoas exclusivamente dedicadas com esse objetivo. E acho que faria toda a diferença, porque vou ser totalmente sincero no que diz respeito às duas iniciativas que lançámos. Foram lançadas no nome da polinização. No primeiro ano decidimos que era uma grande aposta. No segundo ano tínhamos que escrever o plano de ação e o programa de monitorização e foi procurado. E não havia tempo para tudo. Nós tínhamos muitas outras tarefas e fomos deixando de passar. E não devia ser assim. E por isso não tínhamos Ainda capacidade para fazer. assim, se me permites complementar, João, estas duas iniciativas, comparativamente com as iniciativas de monitorização dos censos e da REN, são completamente diferentes. Dinamizar estas duas aplicações requer um esforço completamente diferente daquele que requer, E o que a e, por Silvia quer dizer exemplo, que é que requer menos, está bem? requer menos, exatamente, requer menos esforço porque principalmente o feed count requer mais esforço, porque requer trabalho de campo. O iNaturalist usufrui de pequenos momentos de lazer em qualquer momento e por isso é só às vezes relembrar, olha, tem mais fotografias, não se esqueça de fazer upload e partilhar, não se esqueça de partilhar. Ou seja, as próprias pessoas quando vão em momentos de lazer vão tirando fotografias e vão acumulando essa informação e essa informação está guardada, é só ir relembrando ao longo do tempo, não é? E à medida que as pessoas vão fazendo cada vez mais, vão-se ficando vão-se lembrando também Envolvidas. cada vez mais, não é? O do feed count é diferente, já se assemelha, está no meio do caminho entre este tipo de projetos e uns censos
Deixa-me os dar dois nota, projetos. Silvia, de uma dificuldade que temos, que é inerente à versão inglesa que está na base do feed count, que é, então, proteção de dados. Nós temos acesso aos dados todos, conseguimos ver quem fez cada um dos feed counts, não temos acesso ao e-mail de nenhuma destas pessoas. Significa que, se nós as quisermos divulgar, temos que ter nas páginas da Polinet e divulgar eventualmente os resultados como um seu todo, mas não podemos enviar um e-mail a dizer muito obrigado pelo seu contributo. Não podemos fazer aquele envolvimento por e-mail porque não temos acesso a esses dados. É o que é, nada contra, mas é uma dificuldade esta que nós temos no FeedCamp. Paola, vamos fechar. Diz. Na verdade, é mais para saber a nível de Polinet, né? Pensando o território português. Porque no Brasil a gente também tem testado protocolos para o monitoramento a partir da ciência cidadã. E um dos protocolos que a gente tem utilizado é o protocolo do Fit Count, além de uma outra iniciativa que a gente tem, que é uma iniciativa mais local, que é denominada Guardiões dos Polinizadores, que a gente tem em alguns estados, mas o FitCount, por ele já ter esse protocolo que é meio que universal, já tem sido também bastante incorporado. Eu queria saber quais são as dificuldades no processo de treinamento para o uso do FitCount aqui em Portugal. Assim, quais são as maiores dificuldades que vocês têm encontrado, uma vez que no Brasil a principal dificuldade é exatamente esse treinamento, é treinar os cientistas cidadãos para a utilização da aplicação, né, do Fit Sim. Count, de uma forma geral. Ponto rápido, E Patrícia, que, está bem? e que o aeronaturalist, por exemplo, muitas vezes parece muito mais fácil, assim, também. Sim, dar nota que o FeedCount antes de existir em Portugal já existia há muito mais tempo no Brasil. Também já existia a versão de português do Brasil, com os grupos também de insetos, de insetos não, de polinizadores que extravasavam inclusive os próprios insetos com outros grupos de organismos. Acho que a principal dificuldade e a principal curva de aprendizagem é a pessoa sentir-se confiante e colocar nos grandes grupos. É conseguir garantir que está a identificar algo que acha que é uma vespa e na final é uma mosca das flores porque padrões. Mas pronto, isso é algo que está inerente às próprias aplicações de ciência cidadã, não há forma de controlar. O Fit Count pede apenas uma fotografia da planta, não pede fotografia, também era impossível em 10 minutos a pessoa estar a fazer registros de quantos é que estão a visitar e tirar fotografias ao mesmo tempo. E por isso, eu acho que a principal dificuldade que soubemos que as pessoas vão tendo é conseguir garantir que estão a identificar bem os insetos que estão a visitar as flores. A nível metodológico, é escolher um quadrado de uma planta, estar 10 minutos a ver, com o telemóvel aberto e a dizer: entrou uma mosca das flores, visitou. Quem clica no telemóvel, entrou uma abelha, visitou. Não é mais, é tão simples quanto isso. Então vamos passar. Já há perguntas no chat para a Cristina Luís que ainda não falou. Ahm, vamos passar então para a última comunicação, de outro exemplo de outro projeto, More for Nature, pela Cristina Luís e pela Esther Marino. Onde é que está a Esther? Eu não vejo a Esther. Está cá também. Estou cá. Já A partilhei Cristina o Luís ecrã, vai ser aproveito. fantástica porque vai passar a palavra à Esther Marino e deixar que a apresentação seja integralmente conduzida pela Esther Marino e, portanto, será uma tarefa fácil para mim. Nem um minuto falei. Então, Conseguem ver a apresentação? Estou já a partilhar? Ok. Obrigada. Então, boa tarde e muito obrigada por ter ficado até o fim para saber mais desta coisa que chamamos Garantia de Conformidade Ambiental. O meu nome é Esther Marino, eu trabalho com a Cristina neste projeto, que é um projeto europeu, chama-se More for Nature, que alguns de vocês já conhecem, e para os que não conhecem, muito brevemente, o More for Nature é um projeto de 4 anos, que começou em 2024, estamos já quase meio caminho. Fazemos parte de um consórcio muito grande, com mais de 20 parceiros, temos 40 casos de estudos espalhados pelo mundo, não só na Europa, temos casos de estudo na Ásia, na África, na América Latina, e trabalhamos com 3 temáticas ambientais: a poluição do ar e das águas, deflorestação e, no nosso caso, a perda da biodiversidade. Então, sendo que temos 2 casos de estudo aqui em Portugal, os 2 relacionados com os polinizadores e um deles é a polinização. Então, o que fazemos? A More for Nature o que quer é tentar melhorar a forma em que os governos e as instituições responsáveis pelo ambiente cumprem e fazem cumprir
os regulamentos, as normativas e as leis ambientais. Isso que chamamos a garantia de conformidade ambiental, asegurar que as leis da proteção da natureza sejam cumpridas. No projeto, queremos explorar de que forma isso pode ser feito de forma mais efetiva. E para nós, mais efetiva quer dizer colaborativa. Precisamos mesmo de outros atores sociais, não só as instituições, mas também, neste caso, os cidadãos, as comunidades, especialmente os projetos de ciência cidadã, e os dados que estão a produzir são especialmente importantes porque em muitos casos complementam ou melhoram os registros oficiais. Então, todos estes atores, de forma colaborativa, com práticas mais próximas aos cidadãos, com mais dados, podem, de facto, melhorar a promoção, a monitorização e a fiscalização desta garantia de conformidade ambiental. Então, na prática, o que estamos a fazer aqui em Portugal? Queremos ver de que forma podemos promover esta garantia de conformidade ambiental colaborativa no âmbito da proteção dos polinizadores. E por isso o que queremos tentar é estabelecer colaborações mais fortes e mais estáveis entre os projetos de ciência cidadã, os NGOs, as comunidades, com as autoridades competentes, para tentar ter uma melhor proteção do ambiente. E é nesse contexto em que surge esta colaboração com o projeto de polinização, que é o nosso caso de estudo nacional. E para nós o processo de criação do Plano de Ação chegou na altura perfeita, não só para acompanhar o processo e para contribuir em alguns dos workshops que foram feitos, mas também para dar continuidade de alguma forma a esses processos colaborativos, particularmente com algumas das instituições que vocês já que participaram nos vossos workshops e que foram, que partilharam essa construção do plano. Dando continuidade aos workshops que foram feitos no plano, nós iniciamos no More for Nature uma série também de workshops em que tivemos o contributo de diferentes instituições, como foram o ICNF, a APA, várias direções gerais, INIAF, FCT, CCDRs, etc. E tivemos também a parte da sociedade civil, tivemos envolvidos a NGOs, associações, projetos de ciência cidadã e cidadãos cientistas. E juntos quisimos explorar como podíamos integrar esta garantia de conformidade ambiental colaborativa no plano de ação. Muito brevemente, sem falar dos resultados desses workshops, só dizer que o primeiro workshop serviu para reflexionar sobre as próprias práticas que e os outros, instituições e a sociedade civil, têm em relação a esta garantia de conformidade ambiental. Identificamos também benefícios e desafios que podíamos ter quando incorporásemos esta garantia no plano. No segundo workshop, identificamos problemas e ameaças para os polinizadores e construímos duas visões de futuro. Uma para as instituições e outra para a sociedade civil. E no último workshop, identificamos algumas ações que podem ajudar a progredir para uma garantia de conformidade ambiental colaborativa. Construímos uma visão conjunta, já não tínhamos essas duas visões separadas, mas em conjunto tentamos ver como podia ser essa integração da garantia no plano. E analisamos também quais são os fatores a favor e em contra que podíamos ter ao integrar essa garantia dentro do plano. Toda esta informação serviu para fazer uma análise pormenorizada das necessidades para efetivamente pôr em prática essa garantia de conformidade ambiental de forma verdadeiramente colaborativa, não só como a integração dos dados da ciência cidadã, que sabemos que podem ajudar a monitorizar os polinizadores, como é evidente com todo o que já foi dito no dia de hoje, mas também queremos ver se se pode promover um papel mais ativo dos cidadãos, que esse papel seja reconhecido e valorizado na conservação dos polinizadores e dos seus habitats. Queria só agora relembrar coisas que já foram mencionadas hoje de manhã pelo João. Ele já mencionou onde são, nesses eixos do Plano de Ação, integradas as ações de ciência cidadã, onde os cidadãos e as comunidades têm um papel relevante. Estão em diferentes eixos. No eixo de investigação, só relembrar um bocadinho duas ações, uma delas crítica, em que se quer reforçar o programa de ciência cidadã e temos as boas notícias que já partilhou a Eva, isso vai ser feito. Depois temos também ações no eixo 3 de sensibilização e ecoliteracia direcionadas para os cidadãos, para os NGOs, para os projetos de ciência cidadã. E no eixo 4, um eixo muito importante para nós, temos duas medidas. O financiamento é imprescindível para que isto aconteça, para os projetos de ciência cidadã, para as associações que estão envolvidas. E no nosso caso, e para nós, isto é um resultado
maravilloso, excelente, es saber que este termo, esta idea de garantía de conformidade ambiental está mesmo integrada no plano, dentro do eixo 4 de políticas públicas, na SA 29, medida 29.4. Esta medida fala a importância de garantir que os dados gerados pelos cidadãos pelos projetos de ciência e cidade sejam reconhecidos e usados em processos formais de planeamento, de gestão e de avaliação de políticas públicas. Diretamente servam para isso. De forma que se reconhece o papel da ciência cidadã no acompanhamento das políticas e na monitorização do seu incumprimento ou de lacunas existentes na legislação de proteção do ambiente. Isso é muito importante. A ciência cidadã pode mesmo alertar e dizer aqui falta isto, é preciso atuar desta forma. É uma ajuda para as instituições ter os projetos de ciência cidadã a dar esta alarma, a dar esse contributo. Para nós também é importante não só falar da integração dos dados nas plataformas de acesso aberto, como também for falado hoje, como se interligam em plataformas existentes. É muito importante isso, mas também que isso seja reconhecido, que se reconheça o valor das pessoas que estão envolvidas, e vocês já reconhecem isso quando falam de quem são os vossos cidadãos cientistas, que as instituições também reconheçam esse valor e que reconhece a importância de colaborar con os proxectos de ciencia e cidade para promover, porque é posible promover a protesta dos polinizadores e detectar, denunciar, agir contra as prácticas nocivas, apoiando assim desta forma as autoridades nos casos en que a súa capacidade moitas veces é limitada. minuto. Acabo já com isto. Nós, a nível europeu, estamos a trabalhar, fazemos parte de um projeto europeu, então fizemos um policy brief que está en que envolvimos a diferentes persoas do proxecto, mas tamén temos outro caso de estudo na Holanda que traballa con polinizadores. Pedimos a Eva Monteiro para ela dar testemunho. Este policy brief vai ser partilhado en diferentes foros europeus. Para nós é muito importante enviar esta mensagem a nível europeu, e iso para dizer que a mensagem que nós sempre recibimos en retorno dos nosos parceiros é que Portugal é un caso excelente de boas prácticas. É importante falar das coisas que ainda podem ser melhoradas, mas a nível europeu é mesmo muito reconhecido o trabalho que estão todos vocês a fazer. Ajuda muito a dar exemplos de coisas que podem ser feitas. O facto de ter um plano de ação feito de forma colaborativa é excelente, e é mesmo outros parceiros do projeto mesmo tem vontade de saber mais, de partilhar, ou seja, que para nós agora é mesmo dar voz a que vocês estão a fazer, tentar ajudar no que for possível, em tentar fazer essas pontes com as instituições. E pronto, não sei, é tudo por a minha parte. Cristina, Luís, acrescenta o que quiseres. Nada a acrescentar. Parabéns Ok. pelo excelente trabalho que têm estado a fazer. Esta última parte é o essencial, é altamente reconhecido o vosso trabalho dentro do nosso, ou seja, do fórum em que nós trabalhamos, é altamente reconhecido. Eu esta parte não podia cortar, não é? Darem-nos estas... Quando nós estivemos na Serra de Gata, disseram-nos a mesma coisa, não foi, Patrícia? Exatamente, nós estivemos com o Hélder Cardoso e tivemos a fazer umas jornadas de borboletas e a apresentar o que é que nós fazemos com as borboletas, e que inclui, evidentemente, os censos e outros projetos. E o Hélder a falar da rede, e eles estavam completamente... que Portugal é um exemplo, e nós ficámos muito E lisonjeados também. este exemplo do plano de ação e ter sido feito de uma forma colaborativa é absolutamente excepcional, porque esta questão da colaboração, não é? De envolver os diferentes atores na construção de algo que depois vai ser implementado, é altamente reconhecido, não é? Porque não é muito normal que seja feito desta forma. Se me permitem, já fiz esse pressing de manhã. E eu acho que o Morfonetas tem a capacidade, ou tem a possibilidade de agora ver, ou seja, como o Morfonetas ainda tem anos de projeto, de ver agora que o plano está feito, como é que passamos do plano à prática e consegue À fazer ação. agora o seguimento, não é? Era isso Pois, que nós agora queríamos continuar, não é? Porque ainda tem mais um ano e meio de projeto, e, portanto, essa seria agora a tentativa, não é? De como é que agora vocês passam do plano, porque serão sempre vocês, não é? Nós só estamos aqui para ajudar, apoiar no que seja possível, mas como é que se passa, de facto, o plano à ação? E essa também é uma curiosidade do próprio projeto em si,
é ver como é que esta fase de implementação, porque planear é complicado, mas é relativamente fácil, não é? Porque aqui então havia a construção das visões, não é? Das tais visões, e visionar e fazer visões é bom, mas implementar essas visões às vezes é complicado, e portanto é como é que se passa de facto a ação e também os constrangimentos, não é? Que existem nesses passos. E fiquei, Essa é a pois, próxima fase, é toda a próxima fase, não é? Quando a Paulinet foi criada, uma das primeiras metas era criar o plano, não é? E conseguimos a 31 de março que ele fosse aprovado, não é? uhum, E agora vamos passar para uma segunda fase daquilo que é a natureza da Paulinet, não é? Pronto, mas isso eu deixo se calhar também para o encerramento, desculpem, mas sim, agora temos que começar a pensar como é que pomos isto em ação. E a Paulinet, nesse aspecto, também tem como missão apoiar esta passagem para, não é? Pronto, vocês têm um verdadeiro caso de estudo do princípio ao fim sem para, dúvida, para sem trabalhar. dúvida, sem dúvida. Pronto, eu vou terminar esta última sessão e queria só dizer, e isso vai no encerramento, eu queria agradecer muito ao João Loureiro e à Silvia Castro, que têm sido aqui os elementos aglutinadores e que têm servido isso, de aglutinação e Os de glutões do Homo, não era? desta e com tantos resultados positivos. Obrigada, Patrícia. Posso só dizer uma coisa? Claro. Eu também queria dizer, já que estamos nesta sessão sobre a ciência cidadã, que também foi muito importante, acho que foi muito importante, o plano de ação dos polinizadores incluir também os projetos de ciência cidadã, logo desde o princípio, e apresentá-los como um dos módulos em ter em conta, e que de facto fico muito contente hoje, quando tive a notícia, que isto foi ter sido bem acolhido. E obrigada também à Silvia e ao João por isso, não? Quer dizer, eu Porque acho também. que tal e qual como eles estão implementados neste momento, não faria sentido de outra maneira. E temos visto nas reuniões europeias que existe muita resistência dos países membros a não considerar os projetos de ciência cidadã. Por isso, nós somos dessa vaga também. E ainda para mais, temos pessoas dentro do ICNF que têm também esta linha de pensamento. Por isso, isto não podia cair, isto tinha que continuar. Tinha que continuar porque estão operacionais, são aqueles que nos estão a dar os únicos dados que existem hoje em dia. Ou seja, é impossível negligenciar isto. E se funcionam bem, têm que ser incentivados. Acho que de outra forma não faria sentido. E este tem outro condão, é que, contrariamente ao programa de monitorização, os módulos obrigatórios do programa de monitorização, que são feitos por especialistas, e não desvalorizando isso, também é necessário isso, ao envolvermos a sociedade civil, estamos a divulgar ao mesmo tempo a importância daquilo que se está a fazer. E eles são próprios elementos divulgadores dessa mensagem, não é? Eu este fim de semana não posso almoçar contigo, não posso ir ao almoço de família porque tenho que ir fazer o transeto. Isso é importante para quê? Ou seja, são pessoas que disseminam, que multiplicam a nossa mensagem, multiplicam perante autores que nós não conseguimos chegar também. Quer dizer, outra forma era impensável, eu acho, mas pronto. O que ele está a dizer é que se houver aquele tio muito chato que vocês não querem encontrar no almoço de família, podem dizer que vão fazer censos. É só isso. Mas tem que ir fazer mesmo. Ai, que grande ideia! Bem, obrigada, Eva. Pronto. Bem, encerramos a última sessão, não é? Pronto, terminamos então as palestras. E chegamos um bocadinho ao fim da reunião. Esta quinta reunião, primeiro, chega com um ano de atraso, porque tínhamos alguma expectativa de fazê-la o ano passado, por esta altura do ano, já com a apresentação preliminar do plano de ação. Não se propiciou. Não se propiciou. Gostávamos que tivesse sido presencial, também não se propiciou, mas acreditamos que no futuro existirá também. Contrariamente às reuniões anteriores, também não se propiciou
fazer uma reunião de membros. Isso foi pensado e conversado com a Comissão de Coordenação. Eu já remato aí também. Mas ainda assim foi uma reunião longa e muito enriquecedora, com contribuições todas interligadas. Senti que, apesar de ter sido longa, as pessoas queriam discutir mais, digam-me se é verdade, não é? Eu dava a sensação que, se tivéssemos mais tempo para discussão, continuaríamos a abordar mais temas. Isto faz-nos pensar nos formatos futuros da reunião, uma vez que uma das coisas que eu acho que é uma mais-valia é este ambiente informal que temos de partilha e de discussão e de colocação de questões, e que se calhar tem que ser um bocadinho fomentado nas reuniões futuras. E pronto, eu gostava de fazer aqui um wrap-up da reunião toda, mas antes de fazer, eu gostava de dar a palavra, já não temos muitas pessoas do ICNF, mas eu gostava de dar a palavra ao ICNF também para fazer aqui o encerramento da reunião da Polinet. Eu sei que a Sofia Quaresma saiu, não sei se o Marcelo ainda está connosco. Sim, o Marcelo ainda está connosco, estou a ver aqui o ecrã dele. E a Helena Ceia. E só ajudar-me aqui a rematar a reunião. Eu depois faço assim um resumo antes de encerrarmos a reunião completa. Foi de surpresa, isto não foi programado, eles não sabiam. Isso, os pobres coitados têm que falar qualquer coisa. Desculpa, Marcelo. Desculpa, Helena. Acho que devia ser a Helena. Ela já está com o microfone ligado, portanto, Helena. Faz, pronto. Nada de especial, Helena. Bem, é assim, estamos aqui como técnicos, não estamos em representação das chefias, mas pronto. Mas não queria deixar realmente de dizer qualquer coisa. Pronto, e as apresentações e discussões que nós tivemos ao longo do dia mostram não só o conhecimento adquirido, com particular destaque nestes últimos anos, mas também realmente os grandes desafios que temos pela frente, não é? Pronto. Os resultados apresentados reforçam a importância de continuarmos a trabalhar em conjunto, a partilhar informação, a harmonizar metodologias e a procurar soluções para responder às pressões que afetam os polinizadores e os seus habitats. Pronto, queria reforçar, ou queríamos reforçar o nosso empenho e reafirmar o nosso compromisso em colaborar ativamente com todos os parceiros e esperar que as conclusões também desta reunião se traduzam em novas oportunidades de cooperação e em ações concretas com vista à conservação dos polinizadores. Resta-me só agradecer o contributo de todos e a vossa presença, e em particular agradecer à Sílvia e ao João por todo este envolvimento e o trabalho todo. E pronto, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Helena. Obrigada. Efetivamente, sim, Marcelo, de força. Eu queria só complementar um bocadinho aquilo que a Helena disse, e nós estamos aqui em papel técnico, portanto não podemos aqui assumir também muita coisa, mas acho que toda a gente sabe que a função pública é conhecida pela sua ineficiência, mas todas as palavras que nos vêm superiormente é que isto é para avançar, isto é para fazer, realmente temos que mudar aqui um bocadinho o paradigma relativamente aos polinizadores. É nisso que nós técnicos estamos focados, em ver se efetivamente conseguimos que este plano de ação e este plano de restauro da natureza vão a bom porto e que realmente consigamos fazer alguma coisa bom pelos polinizadores. É nisso que o ICNF está focado. Brilhante. Só dar aqui um beijinho especial à Rosa e à Sónia, que têm participado muito nas nossas formações e que agora ligaram também aqui a câmara, se nem tentado. Sim. Obrigada. Pronto, é bom saber que vem das chefias, é sinal que nós podemos continuar a pedir mais e a fazer pressão, não é? Bem, a reunião, assim, resumindo, e ver se eu consigo passar por todas as temáticas que abordamos, não é? Começou com a apresentação de uma meta importante da Polinet, o Plano de Ação para os Polinizadores e a sua continuidade através do Plano Nacional do Restauro da Natureza. Depois passamos inerentemente em sequência, porque fazem parte
um do outro ao desenvolvimento e implementação do programa de monitorização, que está projetado para iniciar o seu trabalho de campo já em 2027, que é uma ótima notícia também, com apoio para os projetos de ciência cidadã. Todos eles passos cruciais para a proteção dos polinizadores em Portugal. Da parte da tarde tivemos sessões diferentes, mas que todas elas também se complementaram e foram em linha daquilo que veio da parte da manhã, tanto que muita gente ia fazendo pontos com tudo o que já tinha sido dito antes. Tivemos então a oportunidade de ver apresentações de imensos projetos em curso, que incluem ações concretas desenvolvidas por múltiplas entidades. Isso também eu acho que é muito importante realçar o envolvimento de múltiplas partes interessadas, porque efetivamente todos podem ter um papel ativo para melhorar estas paisagens, as nossas paisagens, e promover o ambiente para os polinizadores. Desde sistemas naturais a sistemas antropizados, vimos projetos com ações de diferentes âmbitos, desde o território continental até o território insular e até atravessamos o Atlântico até ao Brasil. Não é? Muitos dos projetos, uma vez mais, em rede, não só liderados por parceiros muito diferentes, mas eles próprios envolvendo múltiplos atores do território. Isto eu acho que é outro fator que eu acho que é muito importante realçar. E depois abordando metodologias também, metodologias inovadoras, que vão desde o metabarcoding à inteligência artificial, ferramentas de gestão de dados e de monitorização que usam estas novas ferramentas, passa a redundância, para promover a produção de conhecimento, nunca esquecendo aquilo que é a importância das ferramentas clássicas, das coleções entomológicas, das ferramentas de identificação de polinizadores, da importância que é para podermos trabalhar com estes organismos. Terminamos com a mobilização da sociedade, como é que esta mobilização pode fazer avançar mudanças na produção, e aqui mudanças a todos os níveis, a mudança produção de conhecimento, mesmo seja ela por cientistas, seja ela por cidadãos cientistas, e no uso desse conhecimento no apoio à decisão de políticas públicas. Eu acho que, em certa medida, não sendo um projeto de ciência cidadã de todo, como é óbvio, mas a própria mobilização que a rede faz de todas as partes interessadas é também exemplo de uma dinamização em prol, para chegar a um objetivo comum. A rede existe há 5 anos, e isto porque a rede existe há 5 anos, mas é movida por uma vontade de querer fazer melhor. Só. Não existe nenhum vínculo, nada que obrigue. Começamos com 70 e tal pessoas de manhã e estamos agora 35, mas há bocado eram 40 e tal, que vos obriga a estar aqui. Vocês escolhem estar, não é? Escolhem fazer por. Gostava de estar agora indo para uma componente mais prática. Efetivamente, a reunião, contrariamente às anteriores, não tem uma sessão de reunião específica de membros, onde possamos discutir outro tipo de assuntos, não necessariamente científicos ou de implementação de práticas de terreno, mas neste momento a Comissão de Coordenação e o ICNF está a tentar elencar modelos de governança específicos que se possam adequar a este funcionamento fluido da rede. Vamos ter reuniões dentro em breve, uma já agendada para julho e uma presencial para depois das férias do verão, um bocadinho para perceber como é que a rede pode funcionar mantendo este espírito. Para quê? Fundamentalmente para aceitar os desafios seguintes, não é? E é isso que nos aguarda, é querer encontrar uma forma de funcionamento que nos permita agora passar do papel para a ação, não é? Agora já temos o guia, incentivo a todos os membros a continuar a partilha de todas as vossas ações, sabem que todos podem contribuir através do e-mail membros, não é? João, aqui preciso da assistência técnica. Membros@polinet.pt. Exatamente, todos podem enviar e partilhar todo o tipo de informação que considerem relevante no âmbito dos polinizadores e da polinização, e partilhar com todos, criar pontos com outros membros, etc. E pronto, agradeço a todos
E a tirar uma vossa fotografia participação. do grupo. Ai, vamos tirar uma fotografia de grupo. É isso. Ok, se Pronto. calhar quem ainda estiver por cá, ligar a câmera só para ficarmos todos. E essas fotografias tiram-se rapidamente, não é preciso flash. Não. Ok, Quem é que tira? Espera aí, só ver se dar aqui uns segundinhos para ver só quem é que quem Eu não puder posso ainda fazer a ligar minha a câmera. selfie, mas pronto. Pronto, eu já Podia, acho até que podia. Mas era só estranho. deixem de ver, eu acho que já estamos praticamente todos que Acho que puderam ligar a podes, câmera. Silvia. Posso tirar uma selfie? Bem, vamos deixar o João primeiro. Deixa-me fazer o que eu prefiro. Então, vamos lá todos sorrir para a câmera. Ok? João não estava a sorrir. Estava. O Qual Nunes. deles? O Nunes. Ok, já. Agora sim. Deixa-me tirar outra então. Polinizadores. Ok, obrigado. Muito obrigada a todos. E pronto, nada, seguimos em contacto. Isto é só até à próxima. Está bem? Tchau, Vá. tchau. Um bom dia para todos. Tchau. Obrigada. Até breve. Tá, obrigada. Até breve. Obrigada. Até 14, não é? Até Até dia 14. 14, exatamente. Adeus. Tchau. Fiquem bem.